A gente vem lá do sertão de Pernambuco, cidade chamada Arco Verde. Poeta Zé da Luz, o poeta Zé da Luz do início do século, escreveu uma poesia porque disseram para ele que para falar de amor era necessário um português correto e tal. Aí Zé da Luz escreveu uma poesia chamada Ai Se Cesse, que diz assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Bem, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo de variação linguística, a gente vem para a segunda parte. A gente estava falando sobre variedade linguística. Pois bem, na relação de variedade linguística, a gente compreende que a língua é a expressão da identidade de um grupo. Por esse motivo, não há uma variedade linguística melhor do que a outra. O que existe são variações, diversas formas da gente falar a língua. E vamos dividir, então, essas variações em 4. A primeira variação é a variação diacrônica. É a que ocorre através do tempo. Para isso, eu vou colocar para vocês uma música que não é tão nova assim. É do século passado, mas também não é tão velha. A gente vai prestar atenção na linguagem que ela utiliza, no português utilizado. Muito embora não seja um português, não seja normativo, não seja ligado à gramática normativa, mas tem toda uma peculiaridade por questões de tempo. Vamos ouvir? Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Pois bem, depois do vídeo, depois de vocês ouvirem, eu acredito que vocês lembraram da avó de vocês, né? Enfim, ficou claro através de algumas palavras, como normalista, né? A diferença da linguagem, ou seja, o tempo influencia nessa variação. Outra variação é a diatópica, quase que não sai. A diatópica está relacionada ao lugar de origem do falante. Como assim, professora? Vocês hão de convir comigo que o português que a gente fala aqui no Nordeste é diferente do português falado no resto do Brasil. E no meu país, Pernambuco, a gente tem uma forma totalmente peculiar de falar. Vamos ouvir o vídeo? Bora de vocabulário, hoje interpretando a minha avó, Áurea, também chamada de Aurinha. Menina, eu manguei tanto que eu tô mangando até agora. Não bula com isso não, que você vai se queimar. Minha filha, a melhor caçarola é essa daqui. Isso aqui, minha filha, a gente chama de cabra safado. Aí foi lá em casa tirar satisfação, eu digo, mas menino. E aqui, Mara, repara como tá grande já o cajueiro, benza-te Deus. Essa semana foi só miséria, né, minha filha, nesse jornal. Vote. Sabia que uma hora esses dois iam arengar. Eu sei que a passagem vai tá cara, mas depois da quarentena, compre a passagem cara mesmo. Deixe de ser pirangueira. Voinha tá com saudade. Pois bem, depois de ouvir, a gente sempre lembra, realmente, eu falo desse jeito. A gente começa a entender as diferenças na fala. A gente entende que a língua é realmente a expressão de um grupo, né?
E isso passa pelo tempo, pelo lugar de origem do falante. E agora a gente vai ver a variação diastrática. Está relacionada diretamente à escolaridade, ao alto nível ou à ausência dela, né? Para isso eu vou colocar também um outro videozinho para vocês. Vamos lá? Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama turbo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Belchior tinha razão. Bem, deu para vocês entenderem a diferença, né? Vamos lá. Existem jargões, que são aquelas palavras, aquelas peculiaridades da língua específica de um grupo, de um determinado movimento de trabalho. Por exemplo, tem jargões médicos utilizados por eles que a sociedade em geral não consegue identificar. E isso está inserida na variação diastrática. Por fim, a gente tem a variação diamésica, que está relacionada ao meio ou ao veículo em que o texto circula. É a variação da fala para a escrita. Aí é que tá, a gente tem que estar bem ligado nisso, tá? Por quê? Porque a gente não pode achar que da mesma maneira como eu falo, eu posso escrever. Porque há tantos problemas de comunicação nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. Porque muitas pessoas acreditam que podem escrever da mesma maneira como elas falam, e não. Quantas vezes a gente não se depara no Facebook com aquelas declarações de amor? Te amo, meu amo. É te amo, meu amor, né? Mas aquela dificuldade de compreender a diferença do veículo da fala para a escrita. Na fala, a gente tem diversos recursos que nos auxiliam nesse processo comunicativo, como a gente viu lá no outro vídeo, falando de linguagem, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A gente utiliza diversos recursos que auxiliam essa comunicação entre seres humanos, que a escrita limita. Por isso que é tão necessário que a gente também conheça a gramática normativa, para que a gente não cometa alguns erros na escrita que possam comprometer esse processo de comunicação. Mas isso está restrito à escrita, porque na fala, como a gente acabou de ver, existe uma variedade e uma variação de fala, de comunicação, de língua e linguagem. Quando a gente fala, a gente expressa não só os nossos sentimentos, mas os nossos lugares de origem, os nossos grupos sociais. A gente expressa o tempo e o ano, a época em que a gente foi criado, em que a gente se reconheceu como um sujeito social. Por esse motivo é que não existe uma variedade que se sobressai a outra. Não existe uma forma mais correta do que a outra de falar, porque a fala é a expressão da língua de acordo com o falante, ou seja, é cada indivíduo expressando aquilo que sente e vive de acordo com a sua realidade. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho da gramática do português brasileiro de Mário Perini, é da editora Parábola. Eu vou mostrar para vocês aqui a gramática.
Achei. Essa gramática aqui, ela é muito legal. Eu trouxe para vocês um trechinho, só pra gente finalizar o conteúdo de hoje, tá? Para nós, certo é aquilo que ocorre na língua. É verdade que quase todo mundo tem suas preferências. Detesta algumas construções, prefere a pronúncia de alguma região e etc. Mas a linguística precisa manter uma atitude científica, com atenção constante às realidades da língua e total respeito por elas. Se ele verifica que as pessoas dizem frases como se você vê ela, fala com ela para me telefonar, precisa se reconhecer essa construção como legítima na língua. Por outro lado, em um texto escrito, ele provavelmente encontraria essa mesma mensagem assim: se você a vir, diga-lhe que me telefone. E essa construção geralmente precisa ser reconhecida. As duas coexistem, cada qual no seu contexto. Por isso é que a gente precisa compreender esse conteúdo de variação linguística, variedade linguística, gramática normativa, gramática internalizada, fala, linguagem, língua, para que a gente possa entender que a gente necessita, como sujeito social que a gente é, de se comunicar. E que não existe, através dessa linguagem verbal, através da fala, uma maneira mais correta do que a outra. O que existe é a comunicação. Se a mensagem foi transmitida e compreendida com êxito, então a fala foi exitosa. Então essa história de preconceito linguístico de falar fulano é burro, não existe, né? Como professora de língua portuguesa, eu aconselho a todos praticarem mais a aceitação e a compreensão da necessidade de se comunicar. E por fim, que a gente possa exercitar cada dia mais a gramática normativa também, né? Afinal de contas, a gente escreve muito. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.